Agora. Agora eu tô bem. Depois eu comer uma baguete inteira, agora eu tô tranquilo. Tudo certo. Agora estamos preparados. Pode ir? Regina tá aí já? Não tá. Eu sei que ela não tá, mas em algum momento você estará com nós. Vamos lá. Bom, então vamos dar continuidade, né? A gente falou um pouquinho de vascularização e agora a gente vai falar um pouquinho de inervação, tá, pessoal? Como eu disse, eu vou passar um pouquinho mais rápido essa parte, porque a gente vai repetir isso em anestésio hoje à tarde, tá bom? Bom, rapidamente para a gente discutir um pouco, o que a gente precisa entender sobre inervação, né? Outro ponto importante também, obviamente, tudo que a gente está discutindo, né? Tudo que a gente vai trabalhar dentro da cirurgia também vai envolver toda a parte nervosa, então a gente precisa ter esse conhecimento mais aprofundado também, né? E dentro da odontologia, a gente vai trabalhar com a inervação craniana, né? Que na verdade faz parte de uma inervação bastante importante aí que a gente tem no nosso organismo. Bom, nosso cérebro, nossa parte craniana, nosso esqueleto craniano, ele apresenta aí o que a gente chama de 12 pares de nervos faciais. Tá? São os famosos 12 pares de nervos faciais que a gente tem que decorar na faculdade, né? Par por par, né? E são extremamente relevantes realmente para a odontologia. Às vezes quando a gente está lá na anatomia, né, primeiro ano, a gente não dá muita importância para isso, mas eles são extremamente relevantes. Eu vou, lógico que a nossa ideia é sempre tentar focar mais, a gente não vai desmembrar tudo, e tentar focar mais porque a gente aplica no dia a dia, tá? Então, os nervos mais importantes, sem dúvida, desses 12 pares de nervos que a gente tem, os mais importantes, sem dúvida, são o quinto e sétimo par, né? Se a gente for lembrar, é o nervo trigêmeo e o facial. O nervo trigêmeo, quinto par, tá? E o nervo facial, sétimo par. Existem outros pares importantes também, mas esses são com certeza os mais relevantes, tá? Que são os que a gente vai discutir em foco, certo? E sem dúvida, o nervo trigêmeo é o mais importante, como eu falei ontem para vocês também, é conhecido como o nervo do dentista, né? Porque ele faz toda a inervação maxilar e mandibular. Então, tudo que a gente vai mexer dentro da odontologia, ele advém em questão de parte nervosa, vai advir do nervo trigêmeo. Então, a gente vai discutir ele com bastante detalhamento, tá bom? Por que tem esse nome de par craniano, né? Isso é interessante também, porque esses nervos eles são montados em pares, né? A gente tem uma divisão mediana aqui do nosso corpo, então esses nervos eles estão dos dois lados, por isso são chamados de pares, né? Que seria a gente pensar aqui no tronco encefálico, né? Que a gente consegue observar aqui. Então eu tenho o lado direito, né? Na verdade aqui o lado esquerdo para vocês, né? E o lado direito eu vou ter esses pares aqui dos dois lados, tá? Eles sempre localizados aqui e saindo desse tronco encefálico comum. Todos os pares estão localizados nesse tronco encefálico. Aí a gente vai ter o nervo trigêmeo que a gente consegue observar, ó, ele é bem característico, primeiro, porque ele é um dos maiores pares, na verdade ele é o maior par de nervo craniano, o mais calibroso, né, o mais, em questão de diâmetro maior mesmo, e ele é bem característico porque ele tem essas três ramificações muito presentes, muito visuais, né, justamente por isso que ele recebe o nome de trigêmeo, porque ele tem essas três ramificações importantes. Então ele está localizado aqui nessa região. Ele sai do tronco encefálico, ó, desse bulbo aqui do tronco encefálico, e ele vai fazer essa inervação facial. Aqui isolando o tronco para vocês entenderem, né? Por isso a questão de pares, porque são os dois lados, né? Aqui o bulbo que a gente tem no tronco encefálico e os nossos pares, você daqui, ó, o trigêmeo aqui bem característico, né? E a gente consegue ver realmente que de todos os pares que a gente consegue observar aqui, o trigêmeo ele é o maior, tá? Então, uma inervação muito importante para o crânio. Aqui, vendo ele numa vista mais isolada também, a gente consegue observar, ó, as ramificações e aqui ele emitir, tá? Aqui, na verdade, o tronco encefálico ele vai emitir as ramificações. Aqui a gente vai entender como que isso acontece. Vendo esse corte também do crânio, aqui eu consigo ter uma vista do crânio interna, vendo super inferiormente, né? Aqui eu consigo ver bem o nervo trigêmeo localizado na parte petrosa do temporal, ali na cavidade craniana, e as ramificações que ele vai emitindo ao longo disso, né? Então, quais são as ramificações, essas três ramificações importantes? Oftálmico, maxilar e mandibular, que a gente até comentou brevemente ontem, né? Eles vão atravessar e abandonar a cavidade craniana, né? Para começar a fazer a inervação aqui dessas regiões, certo? Aí a gente tem aqui o mandibular saindo do forame redondo, né?
o maxilar do oval e o oftálmico ele vai sair pelo canal óptico, certo? E eles vão fazer as suas inervações específicas. Tranquilo? Aqui eles já isolados, né? Mostrando essas ramificações que vão ocorrer aqui no nosso crânio. Então, mais uma vez, o nervo trigêmeo, ele vai passar aqui nessa região também de fissura pitérico-palatina, mais uma vez, uma região importante, como eu falei para vocês. Então, ele vai abandonar o crânio nessa região, né? Vamos ler isso. Aí, abandonar o crânio nessa região, certo? E aí ele vai dar suas ramificações. O mandibular, ele vai ter esse segmento. Um dos nervos mais importantes advindos do mandibular é justamente o alveolar inferior para a gente. A gente vai ter o maxilar, que vai fazer também inervações importantes aqui, né, nessa região infraorbitária, maxilar, dos dentes superiores também. E a gente vai ter o oftálmico, que já não é tão relevante assim para nós, né? O oftálmico ele já tem uma importância maior para outras áreas, a gente não vai usar tanto ele diretamente. Então, os que a gente vai focar mais, sem dúvida, é o maxilar e mandibular. Mas só para a gente fazer uma breve revisão, aqui a gente tem esse corte sagital, mais uma vez mostrando o tronco trigeminal e as ramificações dele. Então aqui, ó, eu vou ter o nervo oftálmico isolado, né, e as suas ramificações. Ele vai adentrar aqui pelo canal óptico, ele sai pelo canal óptico, depois ele atravessa a fissura orbitária também, certo? Quando ele atinge essa região infraorbitária, tá? Mas aqui ele vai abandonar o crânio através do canal óptico. A gente vai ter algumas ramificações importantes do oftálmico, que seria o nervo lacrimal, o frontal, o naso ciliar. Eles vão fazer toda a ramificação, né, também interna do bulbo ocular, mas também alguma ramificação mais superficial aqui dessa região frontal aqui que a gente tem no crânio, como vocês podem perceber, e também vão fazer uma importante inervação não só sensorial, mas como motora também, tá? Então eles vão aplicar alguma função motora também nessa glândula lacrimal, como a gente pode observar, estimulando, né, a secreção de lágrima aí nessa região, tá? E muito disso vai ocorrer através também dessa estrutura, desse gânglio parasimpático aqui que a gente tem, que vai estimular e vai enviar algumas informações através desse nervo para estimular a glândula lacrimal, tá? Que é o gânglio ciliar. Tudo certo? Então o nervo oftálmico mais ou menos vai ser esse o sentido dele. Um dos nervos mais assim que podem ser mais aplicados para a gente advindos do nervo oftálmico seria o suprainfratroclear, que ele vai abandonar o crânio nessa região frontal aqui que a gente pode intervir. Então ele vai fazer uma inervação nessa região frontal, e como a gente pode intervir nessa área, é possível. Fica mais pra cá. É difícil, né? Porque tem Italianão, parece ser meio italianão, nunca vi. tá no sangue, né? Enfim, né? Então a gente vai ter o suprainfratroclear aqui, que ele pode abandonar essa região frontal, que pode também ter alguma função. O nervo frontal também, né? Ele vai fazer a inervação toda superficial dessa região frontal aqui. Ele vai ser sempre rente ao osso frontal e vai abandonar nessa direção. Em alguns acessos que a gente pode fazer para o maxilo, como o coronal, que a gente faz o acesso nessa região, a gente pode acabar tendo algum contato com esse nervo. Mas fora isso, não tem muita relevância. Um ponto que pode ser incomum aqui é essa questão dessa ramificação que a gente vai ver também no nervo maxilar, que conecta o nervo maxilar com o nervo, um dos ramos do nervo oftálmico, tá? Que a gente vai ver com mais calma aqui. Essa ramificação a gente chama de ramo comunicante. Ele vai ligar o nervo zigomático a esse nervo aqui, que é a ramificação do oftálmico, tá bom? E ele vai fazer o quê? Qual que é a função principal dele? Como vocês podem perceber, existe uma comunicação desse nervo aqui no gânglio ciliar, tá? Então o nervo maxilar, quando ele emite esse ramo comunicante, ele envia algumas fibras parasimpáticas, ele vai enviar algumas informações parasimpáticas oriundas desse gânglio aqui. O gânglio pitérico-palatino, ele pode enviar algumas informações para o nervo maxilar, especificamente o nervo zigomático, aqui que vai fazer esse ramo comunicante, e aí a gente vai ter algumas fibras parasimpáticas fazendo alguma função no gânglio ciliar, tá? Também, aliás, na glândula lacrimal, também enviando informações para que estimule de maneira motora essa região, certo? Desculpa, Gabi, às vezes é complicado, né? Eu sei que
mas eu vou tentar me conter, tá? Bom, aqui a gente tem a nossa segunda ramificação, então a gente sempre fala também que o nervo trigêmeo ele tem essas três, a gente numera, né? A primeira é oftálmico, a segunda é maxilar e a terceira é mandibular. Então, a nossa segunda inervação do trigêmeo seria a maxilar. Aqui já um nervo importante, porque ele vai fazer uma inervação já mais ligada à odontologia para nós. Ele vai abandonar o crânio, então, aqui através do forame redondo, tá? Como a gente pode observar aqui. E aí, nesse momento, ele vai começar a enviar já alguns ramos para fazer a inervação da maxila de uma forma geral, tá bom? Os ramos mais importantes que a gente tem, sem dúvida nenhuma, são o linfoorbitário, tá? A gente vai ter o zigomático temporal, que vai fazer uma inervação mais sensorial ali dessa região. Outro ponto importante, o nervo trigêmeo, ele é tanto motor como sensorial também, tá? Então ele tem as duas funções, é um nervo misto, tá? Ele vai ter essas duas funções. Aqui, como a gente pode observar, só que ele é mais sensorial do que motor, tá? Só para a gente entender. Então aqui a gente vai ter no maxilar essas ramificações, os mais importantes sem dúvida o linfoorbitário, que vai seguir a mesma trajetória da artéria maxilar e linfoorbitária, né? Ele começa com o maxilar, quando ele abandona a minha cavidade craniana, vai rolar o laser mesmo. Ele abandona a cavidade craniana, ele faz todo esse trajeto, e aqui nesse ponto aqui, quando ele abandona a fissura orbitária, ele vai virar linfoorbitário. Quando ele atravessa, e aí ele vai sair do crânio através do forame infraorbitário, mas ele vira de maxilar para infraorbitário quando ele atravessa a fissura orbitária, tá certo? Só para a gente entender também, que seria essa região aqui, tá? Outra ramificação importante seria os alveolares, todos os nervos alveolares, superior, posterior, superior anterior, superior médio, né? Todas essas ramificações advêm do maxilar, e elas vão fazer as nossas ramificações dentárias, basicamente. Então, o nervo alveolar superior e posterior vai fazer a ramificação dos dentes posteriores e superiores, né? E a gente tem um pequeno ramo aqui, na verdade ele vem geralmente até molar, né? O nervo alveolar superior e posterior. Geralmente o médio ele vai pegar os pré-molares. Um raminho do médio ele vai sempre não, né? Em alguns casos ele pode fazer uma ramificação da raiz médio vestibular do primeiro molar. Isso é importante mais para endo, né? Porque quando a pessoa vai fazer um tratamento de canal, às vezes ela vai fazer com o primeiro molar, por exemplo. E aí, se a gente anestesia só o nervo alveolar superior e posterior, ela pode ter alguma sensibilidade na região, porque não pegou o nervo alveolar superior médio, tá? Pra gente não tem muita importância, porque nos nossos procedimentos geralmente a gente vai sempre fazer a anestesia dos dois troncos.